Viana do Castelo, Braga e Viseu. E na opinião pública desta tarde vamos falar sobre os incêndios florestais. Queremos saber que explicações encontram os telespectadores para este número elevado de fogos. Se considera que Portugal tem sabido preparar-se para o combate aos incêndios e se as populações continuam a ter comportamentos de risco para com as florestas. Podem inscrever-se para os números de telefone 21 416 1147 ou 21 416 1148. Já sabe, pode também enviar uma mensagem por correio eletrónico para opiniãopublica@sic.pt. No inquérito telefónico desta tarde, perguntamos-lhe que nota dá à política de prevenção de incêndios em Portugal. Se positiva, marque o 760 300 381. Se negativa, ligue para o 760 300 382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Os resultados serão divulgados no final do programa. E no estúdio da SIC, em Coimbra, está o especialista em incêndios, Joaquim Santos Silva, professor na Escola Superior de Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra e investigador do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, Joaquim. Boa Comecemos tarde. então por estes números de hoje divulgados. Quais são as explicações que encontra para este aumento do número de fogos e, sobretudo, da extensão de área ardida em comparação com a média dos últimos 10 anos? Bom, a explicação é simples, tem a ver com a meteorologia. Neste momento temos um índice de seca acumulada bastante grande, porque choveu pouco durante o inverno e durante a primavera e, portanto, há uma secura acumulada dos combustíveis e isso tem-se refletido nas estatísticas, porque têm ocorrido incêndios não só agora, já dentro da chamada época normal, mas tem vindo a ocorrer desde o final de inverno, primavera e agora. E, portanto, dado que as estatísticas estão no nosso país muito dependentes da meteorologia, podemos dizer que é a meteorologia particular deste ano que está por detrás desse aumento. Mas refere exatamente que o número de incêndios em Portugal está muito dependente da meteorologia. Existe alguma forma de contrariar esta tendência? Sim, existem várias. Tem sido feita? Tem estado aquém daquilo que poderia estar, não é? Portanto, existem basicamente três formas de atuar sobre o problema. Um é sobre as causas, precisamente, portanto, o número de incêndios que ocorrem, ou seja, tentar que as ignições não aconteçam, e, portanto, isso é um problema quase independente dos outros dois. Depois existe a questão dos combustíveis, portanto, fala-se muito em desordenamento da floresta, e isso é de facto uma realidade. E é um outro problema. E depois temos a questão do combate, que é um outro problema. E a verdade é que destes três problemas tem-se avançado alguma coisa na área do combate, de facto, e se calhar é a parte mais fácil de tentar melhorar. Mas nas outras duas, em particular a nível do ordenamento da floresta, não se avançou praticamente nada. E na prevenção dos fogos também não se avançou muito? Avançou-se alguma coisa e a verdade é que tem havido alguma diminuição do número de ignições relativamente àquilo que seria de esperar, mas a verdade é que continuamos muito acima dos indicadores dos outros países da Europa. Portanto, não é normal que nós continuemos várias vezes acima do número de incêndios por 1000 hectares relativamente à Espanha, relativamente à Itália, relativamente à França, relativamente até inclusive à Grécia. Portanto, é no contexto internacional que nós devemos relativizar este problema. E quando vemos as coisas a nível internacional, de facto, a situação portuguesa é muito má. As populações continuam a ter comportamentos de risco em relação à floresta? Pois, infelizmente, aquilo que nos dizem as estatísticas, e ainda hoje estive a olhar para o relatório que foi feito com base nas investigações das Brigadas de Investigação de Incêndios da GNR, e a verdade é que a maioria dos incêndios continua a ter origem negligente, isto de acordo com os resultados das investigações que têm sido feitas. E, portanto, a conclusão a que devemos chegar é precisamente essa, é que, de facto, as populações continuam a ter comportamentos negligentes.
Pegando exatamente neste relatório, houve um total de 8.753 ocorrências, sendo que 31 incêndios foram responsáveis por 49%, portanto quase metade da área ardida. Isto revela de alguma forma que temos dificuldades em lidar com grandes incêndios? Isso é uma característica constante das estatísticas de incêndios florestais no nosso país e nos outros, e agora e no passado. Portanto, o que é normal é que existe uma quantidade grande de pequenos incêndios que, na sua totalidade, não influenciam muito a área total queimada, mas depois existem alguns poucos que escapam ao controlo e que depois têm um crescimento exponencial e que acabam por ser responsáveis por uma grande percentagem da área queimada. Portanto, isso faz parte quase da distribuição natural destas estatísticas de incêndios florestais. Os distritos de Viana do Castelo, de Braga, Viseu têm sido os mais afetados em termos de área ardida. Existe alguma explicação para afetar particularmente estes incêndios? A morfologia do terreno, as temperaturas? O que é que justifica estes números? Sim. Esses distritos do Norte normalmente são responsáveis por uma grande percentagem das ignições, ou seja, do número de incêndios, porque têm uma densidade populacional muito elevada, mas nem todos os anos estão à cabeça das regiões com maior área queimada. E, portanto, o facto de estarem neste momento, nesta altura do ano, não quer dizer que seja assim no final do ano. De qualquer forma, toda a região de Entre Douro e Minho, a começar pelo Distrito do Porto, tem sempre, todos os anos, uma quantidade muito grande de incêndios, uma quantidade muito grande de ignições, em boa parte devido ao facto de ser uma região com uma elevadíssima densidade populacional e portanto, a quantidade de causas potenciais de incêndio é muito grande e depois há algumas que dão, de facto, origem a incêndios. Vamos agora ouvir até a opinião dos nossos telespectadores. Chamo ao nosso contacto João Rodrigues, reformado, que mora em Caminha. A sua opinião, por favor. Ora bem, isso tudo tem uma causa e por não é simplesmente começa a arder o monte. Estamos a ouvi-lo um pouco mal, João Rodrigues. É preferível desligar o som da sua televisão e então falar connosco para de alguma forma facilitar a nossa comunicação. Políticos portugueses que têm reserva moral para prosseguir na história. Essa história de queimadas e fogos não tem mais nada senão o serviço dos comunistas. Gostam muito de ver Portugal arder. Isso é coisa de comunista. João Rodrigues, estamos realmente com algumas dificuldades em entender a sua opinião. Passamos a outro telespectador, Maria Silva, reformada, que nos telefona do Porto. Muito boa tarde. Boa tarde. Só vou pôr o meu televisor mais baixo. Só um momento, por favor. Claro, nós agradecemos, que assim facilita a nossa comunicação. Ao senhor convidado. Olha, eu começo por dizer o seguinte. Eu tenho 60 anos e já de lá venho, como é que se costuma dizer. Eu vivi em sítios, ou num sítio, praticamente, que havia, nós chamávamos-lhe bolsas na altura. Nós brincávamos nas bolsas enormes, pinhais enormes, e nunca havia incêndios. Se houvesse um incêndiozinho, rapidamente se chamava os bombeiros e haviam muito menos do que há hoje. E o incêndio rapidamente era apagado, nunca chegava a ser um grande incêndio. E eu vivi nessas zonas florestais em que hoje se transformaram em grandes urbanizações. Portanto, hoje em dia há menos zonas florestais. Acontece o seguinte, há 20 anos atrás, e eu vou explicar ao senhor qual é a minha ideia e não passo daqui. A minha ideia é esta, plena. Já haviam incêndios e houve uma altura em que havia umas participações nos programas de rádio ao domingo de manhã em que falaram dos incêndios e eu participei também. E já nessa altura eu sabia que haviam comandantes de bombeiros que forneciam materiais de incêndios. E foi quando começaram os incêndios. E eu participei e falei, disse a mesma coisa que estou a dizer hoje. Isto há 20 anos.
e disseram-me assim, isso é grave. E eu disse, ou grave ou não grave, está dito, e a minha ideia é esta. Quer dizer, isto nunca mais parou. E nem vai parar. Isto cada vez vai ser pior. Chegamos ao ponto de ter empresas a prevenir incêndios, empresas a apagar incêndios, canadeiros no ar, que ficam caríssimos ao Estado, mas que eles próprios são empresas em que estão a ganhar muito dinheiro. E eu pergunto assim, será que não há alguém que veja a verdade nisto tudo? E eu revolta-me realmente falar nisto, porque eu vejo o meu país a arder, não só aqui como no estrangeiro também, que é uma tristeza a gente ver a floresta a arder. E agora digam-me assim, nós temos secas, antes também tínhamos secas, e grandes secas, e muito calor. E eu passei por muito calor, que hoje acho que não há tanto. Os meios não eram tantos, e como eu disse, rapidamente se apagava um incêndio. Hoje em dia não. Hoje em dia é assim, começa no norte, depois vai para o sul, depois vai para trás dos montes, depois vai para o outro lado e andamos assim. Quer dizer, quando começa o calor, dá a impressão que começam os trabalhos das empresas. E é isto que eu quero dizer. Peço desculpa. Não tem nada a pedir desculpa, Maria Silva. Nós é que agradecemos o seu contacto e por ter ligado para a Opinião Pública. Chamo agora ao nosso contacto Eurico Varela, que nos telefona de Coimbra. Muito boa tarde. Boa tarde para si e para o seu convidado. Olha, realmente é uma situação muito complicada. É uma situação muito complicada, realmente o que está a passar. E é de lamentar que isto aconteça. Agora, também começo a ficar um bocado farto de ouvir dizer que as pessoas, enfim, as pessoas que habitam neste país, que na maioria dos casos são os grandes culpados dos grandes incêndios. Mas então eu iria por outra parte. Alguém já pensou, se bem, deixe-me só deixar esta questão. Nós, portugueses, cada vez menos temos informação sobre isto, porque este ano, enfim, o senhor está a fazer este programa e vem e dar a oportunidade às pessoas de falarem. Mas nós, em termos de informação sobre incêndios, este ano pouco temos a dizer. Vamos falar por aquilo que vamos conhecendo, pouco, e por alguma coisa que já se vem repetindo ao longo dos anos. E então a questão que eu deixo é esta, para a reflexão. Como é que é possível? Portanto, o calor sempre existiu, como a ouvinte anterior disse. Portanto, os incêndios sempre houveram. O que é difícil de perceber é como os meios têm vindo a ser intensificados e melhorados ao longo dos anos. Meios, estamos a falar em meios aéreos, meios terrestres, enfim, todas essas coisas têm vindo a ser melhorados grandemente. Como é que depois destas coisas todas os incêndios continuam a ter a dimensão que têm? Isto é uma pergunta que alguém deve falar. Eu recordo-me só, pronto, não quero dizer que seja isto que esteja a contribuir, mas ainda há bem pouco tempo eu ouvia dizer que 5 helicópteros Kamov que estavam parados por falta de manutenção. E eu isto não vi o seu convidado a referir-se. Mas pronto, pode não ser isto que esteja na origem. Mas também se tem vindo, uma questão que se tem vindo a verificar ao longo deste tempo é a cada vez maior intensificação na plantação de eucalipto. Acho que é também uma situação que devia merecer algum comentário sobre esta questão, se bem que o seu convidado referia-se à reflorestação, e se calhar isto aí enquadra-se perfeitamente. É que eu digo isto porque cada vez mais tenho acompanhado uma maior implementação do eucalipto, que, como todos nós sabemos, será da floresta mais competitiva. De maneira que, pronto, sobre os incêndios, era isto que eu gostaria de dizer, e fazendo votos para que, de uma vez por todas, o governo do nosso país
refletir sobre estas questões e quando são as alturas mais críticas para os incêndios, tudo estivesse em ordem para podermos fazer face às dificuldades. Porque, como toda a gente sabe, ainda há pouco tempo houve na Covilhã, em que há zonas que é muito difícil de acesso, que só com meios aéreos é que se lá vai. Mas isto... Muito obrigado, Eurico Varela, então, por ter participado. Nós deixar aqui duas questões que iremos mais à frente perguntar então ao nosso convidado. Chama ainda ao nosso contacto João Ramalhão, que nos telefona de Montemoro Novo. O velho, aliás. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para o senhor jornalista e para o seu convidado. Sobre os fogos, eu penso que isto começa tudo pela falta de civilização de um povo, porque um povo civilizado sabe cuidar da sua área e tem cuidado. Mas é o que verificamos aqui. E depois também há os interesses económicos que estão escondidos por trás disto tudo. Nunca vi em nenhum jornal alguém ser condenado exemplarmente por um tribunal por causa de ter lançado fogo ou ateado fogo aqui ou ali. Portanto, esta paz podre que existe neste país permite isso tudo. Porque se as pessoas fossem devidamente castigadas, aqueles que põem os fogos, exemplarmente, isto não aconteceria, porque teriam de ter mais cuidado e não o têm. Pronto, e era isto só o que eu queria dizer, porque isto para mim é uma calamidade enorme, porque certas árvores, aliás, levam muitos anos a fazerem-se. Para serem adultas, pronto, o que estamos a assistir constantemente a isso, mas também fez com ditado, na terra dos cegos, quem tem olho é rei, porque ainda agora o primeiro senhor que interviu, esse senhor dizia que os comunistas, coitados, os comunistas têm as costas muito grandes, parece que ainda no 25 de Abril, ainda estamos no tempo de Salazar, porque os comunistas eram os culpados de tudo. Passe bem. João Ramalhão, agradeço então a sua opinião e por ter participado na nossa Opinião Pública. Chama agora Hilda Caldeira, que é reformada e nos telefona de Oeiras. Boa tarde. Ora, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-la. Olha, eu realmente estou escandalizada com isto este ano. É que realmente o meu país está a ser devastado de uma maneira estúpida e eu só dei por dois. A comunicação social está adormecida. O que é que se passa? Ou então é para não incentivar os senhores que andam para aí a pôr os fogos em todo o lado? Quer dizer, uns põem, não sei se é posto. Olha que eu já não sei o que é dizer. Olha, aqui reportando-me coisas que tenho ouvido atrás, a Ministra da Administração Interna, pela qual eu não tenho simpatia nenhuma, dizia, pois, nós temos uns Canadair avariados e tal, e depois e depois também, quer dizer, o concurso que fizemos também não foi o melhor, e não sei o quê, pronto, aquela mulher não sabe estar. Portanto, nós como o resto do plantel, é isso. Não deveria lá estar. Pronto, já está a dar barraca. Depois, a seguir, vem a história da imigração. Falaram, não sei o quê, comandantes, não sei o quê. Porque este ano temos, sabe quantos mil bombeiros emigraram este ano. Olha, temos menos 5.000 a trabalhar. Ora, é um númerozinho, não é? Como tudo, não é? Também tocou no bombeiro. E não deve ser só 5.000, isso é o que eles dizem cá para fora. Não é? Bom, a seguir, eventualmente, a verbazita, como é na saúde, como é na educação, como é nas coisas primárias, eventualmente corta-se, não é? Lá vem o meu amigo Passos Coelho, que eu até fico arrepiada quando o vejo na televisão dizer mais umas mentiritas. Não é nada disso. Eventualmente, não. Não se contou nada. Não sei o quê. Como há desse... Mas não vou por aí que eu estou nos incêndios. Olha, eu já disse, não vou dizer mais nada, vou parar por aqui. Lamento imenso.
Estou quase a chorar, porque realmente já ardeu tanto, eu só dei por 2. E outra coisa que eu digo, quer dizer, então, aqui os meios antigamente deslocavam-se até mesmo de Lisboa para o outro lado, por exemplo, pelo meio do país, ou coisa do género, não digo para o norte, para ajudar. Agora não. Quer dizer, o país está a arder, não, por exemplo, em Tomar, então ninguém vai dar uma ajuda. Ana Caldeira, agradeço então bastante a sua opinião e ter participado nesta opinião pública. Volto então à conversa com o nosso convidado, Joaquim Santos Silva. Houve aqui algumas questões que os nossos telespectadores deixaram. Uma delas teve a ver com os meios, neste caso com os helicópteros. A fase Charlie, que começou agora a 15 de julho, estavam previstos haver 5 helicópteros K-MOV, helicópteros pesados no combate a incêndios, mas no entanto só um deles é que está operacional. Como é que é possível nós estarmos no início da fase mais crítica de incêndios e só um dos 5 helicópteros pesados estarem operacionais? Bom, eu não sei como é que é possível. Portanto, o que seria normal era que o dispositivo estivesse todo preparado na altura mais crítica, que é precisamente esta fase Charlie, não só a nível do dispositivo de combate, como do dispositivo de vigilância, toda a prevenção estrutural feita também a nível de limpezas e a verdade é que é frequente chegarmos a esta fase sem que as coisas estejam devidamente preparadas e devidamente acauteladas para o decurso da época mais crítica. De maneira que eu não tenho muito mais a pronunciar-me, trata-se de problemas de funcionamento que só a tutela caberá explicar. Houve ainda outra questão levantada pelos nossos telespectadores que tem a ver com o tipo de floresta que temos em Portugal. De alguma forma, o facto de termos cada vez mais eucaliptos está também a potenciar os incêndios? Pronto, eu retive o comentário de uma espectadora que referiu que isto vai ser cada vez pior e se calhar é uma das coisas com as quais eu estou de acordo. A manterem-se as condições meteorológicas ou, eventualmente, perante um cenário de alteração das condições climatéricas, que está previsto, não é? É bem possível que as coisas venham a piorar, até porque, a nível da nossa paisagem florestal, é isso que se tem verificado. Portanto, não se têm feito avanços nenhuns a nível do reordenamento florestal do país. As medidas de fundo que seria necessário implementar e que são prometidas desde os anos 90, pelo menos, como, por exemplo, a realização do cadastro florestal, estão por fazer. Deixa-se tudo um bocado ao critério do proprietário individual e houve, há relativamente pouco tempo, alterações na legislação que permitiram uma liberalização das plantações, nomeadamente com eucalipto. E a verdade é que o tipo de floresta que estamos a criar, que temos vindo a criar desde há umas décadas para cá, só contribui para agravar o problema. Uma agravante ainda maior é o facto de se ter constatado, e eu estive à frente de um estudo que aponta nessa direção, que quando ocorrem incêndios, há uma tendência que é natural dos proprietários abandonarem as suas terras e, portanto, se já antes não geriam ou geriam mal, a partir daí abandonam todo e então temos uma floresta completamente desordenada, em que em muitos casos temos uma mistura de eucalipto com outras espécies, que são as situações mais graves em termos de propagação de incêndios. Para ter uma ideia, dos mais de 800 mil hectares de eucaliptal que existem em Portugal, cerca de 180 mil, e isto são estatísticas já com algum atraso, eram povoamentos que tinham mistura de outras espécies, ou seja, que não eram racionalmente geridos no sentido daquilo para o qual servem, que é a produção de madeira, e, portanto, isso dá-nos uma indicação da quantidade de terreno abandonado que temos no nosso país. E dá a ideia que em algumas regiões do país assistimos inclusivamente a um ciclo de fogo em que o proprietário abandona, aquilo arde de novo, a floresta que se gera tem características de ainda maior combustibilidade e volta a arder de novo passado alguns anos. E, portanto, isto é uma situação de facto
grave e para a qual não se vê nenhum governo a tomar medidas de fundo que seria necessário tomar e, portanto, vamos encarando estas coisas como algo natural, quando o que vemos no resto da Europa não é nada disto, não é? Mas depois do fogo e da terra queimada, tem-se aproveitado a oportunidade para, de alguma forma, se reorganizar a floresta ou simplesmente se volta a plantar no mesmo sítio onde foi queimado ou se deixa ao abandono? Pois, portanto, eu tentei precisamente frisar o facto de haver uma parte importante da área, das áreas que são queimadas, que são abandonadas. Portanto, aquela ideia que se teve em 2013, e recorde-se que foi o ano dos grandes incêndios em que arderam mais de 400 mil hectares, enfim, houve a ideia que depois disto nunca mais e vamos mudar o paradigma do ordenamento da floresta em Portugal e, portanto, e vamos usar isto como uma janela de oportunidade para tentar fazer uma floresta melhor nas áreas que arderam, mas a verdade é que nada disso foi feito portanto, não é estranho a este facto a circunstância de sermos um dos países do mundo com maior percentagem de propriedade florestal privada e que ainda por cima é uma das mais fragmentadas, ou seja, em que se torna muito difícil a gestão. E, portanto, aquilo que tem sido feito das áreas queimadas não tem sido melhorar a gestão, mas tem sido ou manter aquilo que estava, ou reconverter para eucalipto, e, portanto, tem havido uma área muito grande de pinhal bravo que tem sido reconvertida, ou então, por isso, simplesmente abandonar. Tem sido oportunidades perdidas. Um bocado isso. Oportunidades perdidas, sem dúvida. Bem, voltamos então ao contacto com os nossos telespectadores. Chamo agora José Oliveira, que é reformado e nos liga de Mesão Frio. Muito boa tarde. José Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Sr. jornalista e ao seu convidado. Estamos a ouvi-lo. Eu era para dizer só que discordo muito com aquilo que diz o convidado do senhor. Porque eu tenho a plena convicção de que os incêndios é tudo por não posta. Não é o sol, não é vidro, não é coisa que pareça. É tudo por não posta. Ou senão o convidado, o senhor, que pega num cigarro, que junta um bocado de rosto, aquilo de mais coisa que houver, que ponha lá o cigarro a ver se tenta incendiar o fogo. Isto falando no cigarro. É tudo não posta. E isto acontece porque, como o senhor teve a opinião pública da parte da manhã, porque não há justiça. Porque se houvesse justiça, estes incêndios não existiam. Muito obrigado então pela sua opinião, José Oliveira. Chamo agora António Oliveira, que nos telefona de Quarteira, no Algarve. Boa tarde, a sua opinião, por favor. António Oliveira, boa tarde. Estou? Bom, pelos vistos não temos o contacto com este telespectador. António Oliveira? Estou? Sim, estamos a ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde ao senhor e ao seu convidado. Eu não concordo... Estou? Sim, estamos a ouvi-lo. Sua opinião. Pronto. Há coisas que eu não concordo muito com aquilo que o seu convidado disse, no que diz respeito aos abandonos das terras. Porque, infelizmente, ainda há muita gente pobre que vive nessas terras. Porque abandonou as terras são os ricos. Porque têm outras opções de onde viver. Agora, os pobres têm as casas naqueles sítios, sujeitam-se a ficar sem casas. Agora, sinceramente, eu digo isto. Será que não existe alguém com interesse nos fogos? Fica então a sua opinião, António Oliveira. Voltamos também agora ao contacto com José Melo, reformado, que nos telefona de Anadia. Boa tarde. Boa tarde. Está-me a ouvir? Estamos a ouvi-lo. A sua opinião, por favor. Olha, a minha opinião, em primeiro lugar, boa tarde para si, para o seu convidado. O programa é muito bom. O seu convidado não aborda o problema de fundo da floresta. O problema de fundo da floresta é que a floresta tem que ser olhada como uma unidade potenciadora ou geradora de riqueza. Ora, para ser geradora de riqueza temos que estar a montante dos problemas. E o ponto montante do problema é exatamente as dificuldades que criaram aos agricultores,
e aos criadores de gado no aproveitamento dos resíduos da floresta para a formação de estrumes para a doação das terras. Esse é um dos verdadeiros problemas. O outro problema consiste em que as pessoas devem de ser educadas civicamente a preservar a floresta. E eu não vejo nenhum órgão de comunicação social a fazer esse trabalho, que é um trabalho de fundo. Como o senhor Calhano já viu, a mim já me sucedeu várias vezes, a cada passo na estrada eu assisto a esse problema, do condutor que vai a fumar e que, por desleixo ou porque não quer sujar o carro, não põe a beata no cinzeiro, põe a beata fora do carro. Eu vou-lhe contar um episódio que se passou comigo. Eu fui motorista de transporte de matérias perigosas, nomeadamente combustível porta a porta. Combustível de aquecimento, combustível doméstico. Eu, numa viagem de Águeda até Coimbra, ia atrás de uma carrinha de transportes de distribuição, de entrega porta a porta, e o senhor que é à minha frente ia a fumar. E nesse percurso ele fumou 3 cigarros, e os 3 cigarros atirou para a janela. Eu fui obrigado a telefonar para o número que tinha atrás do carro, para a empresa, a perguntar se eram proprietários daquele carro, se aquele carro ia a fazer distribuição, ia a circular na estrada, e disseram-me que sim. E pedi, por favor, à senhora do escritório para avisar o motorista que quando deitasse o cigarro fora, disse qual era o carro que estava atrás. Isto para explicar em que temos que ter uma educação cívica, e essa educação cívica passa por preservar a floresta. A justiça também é um dos casos. Todos os prevaricadores são apanhados e levam penas muito baixas, muito residuais. Isso não funciona. Isto só funciona com uma justiça pesada e com o auxílio ou com a implementação de medidas que nos vão facilitar a que olhemos para a floresta como uma unidade geradora de riqueza. E aí, deixo à consideração dos governantes que pensem nas leis que fizeram a dificultar a vida dos agricultores e dos produtores de gado. Fica então a sua opinião, José Melo. Passamos agora ao contacto com Maria Trindade, reformada, que nos telefona de Constância. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou falar porque houve um incêndio que começou em Tomar e eu estava lá. E eu estava lá, parecia noite escura. Eu quero dizer uma coisa. Eu já tenho 71 anos. Sempre houve mato. Sempre houve mato. E não havia estes incêndios. Mas eu via da minha casa um helicóptero. A encher. Um helicóptero pequenino preto, que aquilo de certo não levava nada. Ele chegava-se assim à caima, porque agora o Rio Tejo vai muito baixo. Ele, quando chegasse ao sítio onde estava o fogo, já não levava água nenhuma. Ora, eu penso assim, estão empresas abertas. Abertas todo o ano. Eles têm que ganhar nestes meses mais quentes para os outros meses. E então eu já não sou a primeira que fala aqui nisso, nem a segunda, que isto é tudo fogo posto. Fica então a sua opinião, Maria Trindade. Passamos para Ana Costa, que nos telefona de Braga. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Boa tarde. Para si, para o seu convidado. Eu acho que o problema dos fogos tem a ver com as políticas erradas que estes e outros governos têm feito ao longo destes anos. Nomeadamente, ainda quando foram as mortes dos bombeiros, em que houve, foi acho que o ano passado, veio a seguir uns recortes de jornais que eu guardei, em que se falava na prevenção e no ataque aos fogos. E foram gastos muito mais dinheiro no ataque aos fogos do que na prevenção. Enquanto não passarmos definitivamente mais tempo, passarmos mais tempo a apostar na prevenção, vamos ter disto cada vez com mais gravidade. Além de que
As autarquias, por compadrio, por amizades, não fazem as atuações que devem fazer em relação às vistorias dos terrenos, dos baldios, não só dos baldios, mas como dos terrenos das pessoas, que também não são limpos. Ou é porque são amizades, ou porque investem nas campanhas. O que é certo e sabido é que continuamos com as matas e os montes cheios de riscos acrescidos para eventuais fogos. E depois há aqueles que recebem os dinheiros do Estado para fazer limpezas aos terrenos que semearam, ou de árvores, de eucaliptos e por aí fora, que preferem pegar fogo para fazer a limpeza em vez de pagarem a pessoas para limparem esses ditos terrenos. Resumindo e concluindo, isto não vai mudar enquanto as políticas não mudarem. Boa tarde e obrigada. Muito obrigado por ter participado, Ana Costa. Temos ainda tempo para ouvir Sandra Lopes, que nos telefona de Sintra. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde aos senhores e ao seu convidado. Eu vivo em Sintra, mas eu sou natural de Abrantes, de uma aldeiazinha perto do Rio Zezer. E assim, houve um foco da conversa que me despertou a atenção quando se falou no abandono das terras. É assim, às vezes não é bem o abandono das terras. Eu lembro-me, o primeiro incêndio que eu presenciei na minha terra foi em 1994. A minha terra sempre a conheci como um pulmão verde, cheio de pinho. A minha avó conta que o último incêndio tinha sido para aí uns 11, 10 anos antes. E o pinho nessa altura estava algum em ordem de cortar. E eu penso, será que não serão também negócio para descer o preço da madeira? É que na minha terra de 10 em 10 anos há um ciclo de incêndios. Sempre que a madeira está pronta a cortar, há um incêndio. Eu deixo no ar. Será que é o abandono das pessoas não limparem? Ou será que são interesses económicos por trás? É que as pessoas que lá vivem, na maioria são pessoas já com muita idade, com reformas pequenas, que tentam limpar o máximo que podem. O meu avô tem feito o máximo que pode. O meu pai já começou a fazer também por aquilo que lhe calhou. E muitos como eles tentam limpar. E quase todos os anos são ameaçados. As pessoas não abandonam. As coisas ardem quando elas pensam que vão fazer algum dinheiro. E desistem. Porque quando pensam que vão tirar lucro, vem um lume. O último incêndio que eu me lembro grande, que começou nas fontes, devem de se lembrar, em 2004, que ardeu o Concelho de Abrantes praticamente quase todo, e não só, chegou muito longe. Ardeu uma grande massa de pinho. E nós ficámos estupefactos que havia pinhais que estavam limpos, não tinham mato. E o fogo vinha pelo ar, vinha pelas copas das árvores. E eu pergunto-me, será que não se espalha nada na floresta portuguesa? É que nesses dias havia sempre uma avionete que se ouvia e não se via. Sandra, muito obrigado por ter então participado nesta opinião pública. Temos ainda tempo para falar com Pedro Pinheiro, que nos telefona de Odivelas. Boa tarde. Peço-lhe apenas que seja breve na sua opinião. Sim, muito boa tarde. Eu vou ser o mais breve possível. Eu venho um bocado ao encontro ao que a senhora anterior disse, e é o seguinte, repare, os meus pais são da zona de Oliveira do Hospital e de Tomar. Nós temos terras pequenas, onde obrigam-nos, não, nós, porque gostamos das nossas terras, limpamos-as, mas é bastante dispendioso. E o facto de elas serem pequenas limita a limpeza, porque se nós limparmos só a nossa parte, os vizinhos do lado, que depois existem já herdeiros e por aí afora, não o fazem porque estão em Lisboa, outros estão no estrangeiro,
não o fazem. E não existe uma lei em Portugal que obrigue as pessoas a limpar os seus terrenos. No entanto, existem mesmo nesses terrenos, o Estado sabe quem são, porque nós recebemos as contribuições deles, nós sabemos que eu recebo a listagem dos terrenos que tenho as contribuições de cada terreno. Agora, o Estado tem que se fiscalizar e o problema da fiscalização não existe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as equipas que existem de limpeza limpam em função de interesses económicos. Por exemplo, limpam junto, eles fazem as chamadas estradas de acesso para cortar fogos, limpam à volta dessas estradas, limpam pinheiros que não são deles, levam-nos para centros de energia de combustível e os terrenos à volta não obrigam os proprietários. Agora, não podem dizer que o Estado não sabe quem são os proprietários, porque essas pessoas pagam a contribuição desses terrenos, como eu pago. E a falta de limpeza e a falta de responsabilização é a principal. Não é o cigarro, não é nada. É a falta de limpeza e a falta de dizer de um determinado tipo, como, por exemplo, na zona da Serra da Estrela não se pode fazer uma casa tipo Suíça, também não se pode colocar árvores que não sejam de acordo com a natureza envolvente à zona em si criada. Esse era o ponto principal que eu queria deixar claro. E fica então aqui o seu ponto, Pedro Pinheiro. Retoma a conversa com o nosso convidado, Joaquim Santos Silva. Houve aqui vários telespectadores que focaram a questão legislativa. De que forma é que o nosso quadro legal pode ou não ser melhorado para, de alguma forma, evitar os incêndios, nomeadamente com a imposição de limpeza de florestas e, eventualmente, também punir as pessoas responsáveis, negligentes ou incendiários? Bom, o quadro legal existente deveria ser, à partida, suficiente para resolver muitos dos problemas, nomeadamente a questão das limpezas. Tomemos, por exemplo, a questão da limpeza junto às infraestruturas, estradas, caminhos de ferro, casas, aglomerados populacionais. Está na lei que é necessário manter uma faixa de proteção junto a essas infraestruturas e, no entanto, nós andamos pelo país e verificamos que não é assim. Existem dificuldades óbvias em fazer cumprir a lei, apesar de se ter melhorado alguma coisa com a passagem dos processos de contraordenação que estavam a cargo dos municípios e que passaram para a Guarda Nacional Republicana. No entanto, ainda continuamos a assistir às forças de combate a protegerem sobretudo as casas porque os seus proprietários não tomaram os cuidados adequados e, portanto, e não fizeram a limpeza que a legislação manda. A verdade é que isto é tudo muito complexo de resolver, enquanto nós funcionarmos numa base individual. Portanto, o ouvinte anterior, o espectador anterior, referia que, bom, eu limpo, mas depois o vizinho que está ao lado não faz nada. E, portanto, as coisas não funcionam assim. Portanto, não podem, em termos de gestão de combustíveis florestais, não podemos pensar ao nível da parcela, temos que pensar ao nível de áreas maiores. A forma que se tentou encontrar para contornar esta questão do microfúndio que temos em Portugal foi a constituição de zonas de intervenção florestal. As zonas de intervenção florestal foram imaginadas como uma espécie de condomínios em que havia uma gestão única e em que se conseguia atuar em pontos estratégicos ao nível da paisagem, em áreas grandes, e independentemente das áreas de atuação pertencerem ao proprietário A ou B. A verdade é que essas zonas de intervenção florestal foram criadas e atualmente não andamos muito longe de 1 milhão de hectares de zonas de intervenção florestal e, portanto, muitas das vezes os políticos enchem a boca com estes números, mas depois nós vamos ao terreno e verificamos que as coisas não mudaram em termos de gestão porque existem uma série de constrangimentos administrativos, legais, fiscais,
que impedem que, de facto, se faça uma gestão conjunta dessas áreas. E, portanto, esse passo tem que ser definitivamente dado, porque nós não vamos lá nunca a pensar em termos daquilo que o proprietário A ou o proprietário B podem fazer. E, portanto, estas coisas têm que ser pensadas em termos de grandes áreas e de zonas estratégicas de intervenção, porque senão não conseguimos resolver o problema. Joaquim de Santos Silva, então agradeço ter participado connosco hoje na Opinião Pública. Antes de terminarmos o programa, deixo-lhe com o resultado do inquérito esta tarde, em que pedimos uma avaliação à política de prevenção de incêndios em Portugal. Ora, a totalidade dos participantes deu nota negativa à política de prevenção de incêndios em Portugal. Fica por aqui a Opinião Pública. Já a seguir, as notícias são atualizadas pela Ana Patrícia Carvalho. Tenha uma muito boa tarde.